Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e sabedoria para você. É bom demais estar aqui com vocês no nosso canal no YouTube, Agindo Deus, quem impedirá. Quero, em nome do nosso ministério, da nossa equipe, agradecer a você que já é um inscrito no nosso canal, ou quem sabe vai se inscrever hoje. Você que tem assistido, ouvido nossos ensinamentos aqui nessa comunidade do Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, isso é bom demais. Muito obrigado a você que nos acompanha, você que ouve, você que está sendo edificado com os nossos ensinamentos, você também que tem dado o seu like, você que tem compartilhado nossas mensagens com outras pessoas, isso é fundamental. Aqui é o canal que abençoa vidas e quando você compartilha as nossas mensagens com outras pessoas, você também está estendendo essa evangelização aos seus familiares, amigos, parentes e afins. Isso é bom demais. Um grande abraço desse seu amigo, pastor Edson Nogueira, em nome também da pastora Eva, que é a minha esposa, e da nossa família e da família Agindo Deus Quem Impedirá. Da nossa equipe, nós abraçamos a todos vocês e agradecemos por você nos acompanhar aqui neste canal. Que espero também que as nossas pérolas de sabedoria esteja abençoando você, porque neste mês de julho estamos lendo o livro de Provérbios. E hoje é domingo, dia 20 de julho. Então, se você está nesse projeto de leitura bíblica com a gente, você vai ler o capítulo 20 de Provérbios, que tem 30 versículos, você lê, você medita, faz as suas meditações, você ora e você vai crescer espiritualmente. E nós aqui, nós apenas compartilhamos, fazemos um comentário, um resumo de cada capítulo para abençoar você e a sua família. Lembrando, meus amados, que aqui no nosso canal do YouTube, eu gravei os 31 capítulos de Provérbios em áudio, e ele está aqui no nosso canal. Se você não sabe, procura que você vai achar os 31 capítulos. Cada dia do mês, no caso hoje, dia 20, já entrou no ar, ele entra logo cedinho, de madrugada já entra eu lendo o capítulo 20, né? E cada dia vai sendo colocado aqui no nosso canal a leitura. Você pode ouvir e você ainda acompanha, seja pelo celular, pelo seu notebook, pelo seu tablet, pela sua televisão, vai saindo caracteres ali da versão da Bíblia ali, você vai ouvindo e vai lendo ainda. É muito bacana. Então faça isso, ouça, leia, mas não esqueça de ler também na sua Bíblia aí de papel, né? Leia aí certinho, medita aí para você crescer e prosperar aí debaixo da bênção do Todo-Poderoso. E o livro de Provérbios é um livro assim, de que realmente nos dá dicas importantes para uma vida prática, E hoje nós vamos comentar aqui o Provérbios 20. Ele fala interessante, que no verso 1 ele diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O que a gente percebe aqui, gente? Que a sabedoria, ela instrui sobre o que devemos evitar, não só fazer, mas evitar. Então aqui ele está dando uma dica para a pessoa se cuidar com relação ao alcoolismo. É isso mesmo. O vício, né, na bebida alcoólica aprisiona a pessoa, ou seja, acaba com a vida de inúmeras pessoas, da mesma forma que certas drogas, né, também acontece na vida de muita gente. Às vezes, olha só, discussões tolas, brigas desnecessárias e até tragédias, né, são cometidos porque pessoas estão dominadas pela bebida. No final dessa reflexão, eu quero orar, inclusive, se você é ou se você tem um familiar, um vizinho, um amigo que infelizmente sofre com alcoolismo. Vamos orar para essa pessoa precisa de ajuda espiritual, talvez de ajuda psicológica, de bons conselhos, e a minha parte que é orar, pedir a bênção de Deus. Quem sabe você tem na sua família alguém que está sofrendo com alcoolismo. Além da pessoa sofrer, ela também acaba trazendo transtornos, né, familiares. E justamente Provérbios está dizendo o seguinte: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar
nunca será sábio. Então, a pessoa que, né, tem essa vida no alcoolismo não é uma pessoa sábia. Então, no final, eu oro para Deus fazer um milagre, caso é um caso de milagre muitas vezes, né? Vamos orar, a oração da fé tem poder. Mas ele também fala aqui, no verso 3, né, que brigar é um sinal de tolice. Olha o que diz a Bíblia. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Ou seja, meus amigos e meus irmãos e irmãs de fé, qualquer tolo pode começar uma briga, mas só quem fica fora dela é que merece elogios. Então, é sábio quem coloca fim às contendas, mas todos os insensatos se envolvem em rixas. Preste atenção, você que é um cristão. O cristão deve usar armas espirituais e nunca se armar com uma briga pelos motivos terrenos. Então, nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, minha gente. É uma questão de uma batalha espiritual, que a gente vence com oração, que a gente vence ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus e colocando em prática, né? Depois ele dá uma recomendação aqui, estamos analisando Provérbios capítulo 20, ele fala o verso 4 e também o 13, a questão do preguiçoso. Olha que interessante, o que o preguiçoso colhe. Olha o que ele diz aqui. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Então, minha gente, preste bem atenção nisso aqui. Quem é preguiçoso sempre encontra bons motivos para não fazer nada. Você conhece alguém preguiçoso? Então, veja bem, o preguiçoso sempre acaba por colocar a culpa da situação em que está vivendo nos outros. Então, tem muita gente preguiçosa que ele está mal da situação e ele coloca a culpa nos outros. É inevitável, minha gente, colher o que plantamos. No tempo da colheita, o preguiçoso irá perceber que seus campos estão cobertos de mato, sem celeiros, e eles estarão vazios e sua necessidade visível a todos. Então, se o preguiçoso não produz, ele não vai colher bons frutos, vai ter mato, usando a linguagem da natureza, né? A linguagem da agricultura também, né? Agora, no verso 5, ele diz que onde está a sabedoria? Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Ou seja, gente, a sabedoria não está sempre na superfície. Por vezes, ela precisa ser trazida à tona. E para isso é necessário o discernimento que Provérbios tanto fala. Se você de fato está comigo nessa jornada bíblica, lendo o mês todo o livro de Provérbios, você já percebeu, né? Você já aprendeu muita coisa. Olha, eu estou me deliciando com esse banquete de sabedoria, porque eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso pesquisar para passar esses conteúdos para você. E com isso eu aprendo muito, né? Na prática. Provérbios é colocar em prática, esse é o negócio, né? Entendeu? Então veja bem, esse versículo aqui, verso 5 do capítulo 20, não quer dizer que toda pessoa é um poço de sabedoria esperando para ser descoberto e usado, né? Então, mas a sabedoria, ela precisa ser mais aprofundada, busque a sabedoria. Aliás, Tiago, que é um livro que eu estou falando bastante aqui, capítulo 1, verso 5, fala, se tem falta de sabedoria, peça a Deus que vai te dar, entendeu? O verso 6, ele exalta aqui, não exalte a si mesmo. Olha o que ele diz. A multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Aqui, gente, é o seguinte, o contraste desse versículo está entre aquilo que se professa e a realidade. Não entre benignidade e a fidelidade, ambas as quais contêm a ideia de algo inabalável. Que não sejam os nossos lábios, né, que nos promovam,
que possamos reconhecer nossas falhas e lutar contra elas, ao invés de nos exaltarmos. Aliás, a palavra de Deus diz também, né? Palavras, se eu não me engano, de Jesus, não é? Você sabe disso, né? Ele diz assim: os humilhados serão exaltados, e aquele que se exalta será humilhado. Tá na palavra, né, gente? Se a gente seguir direitinho, a vida fica bem melhor. No verso 7, ele diz assim: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Então, isso aqui é o maior legado de um pai. Preste atenção, você que é pai, você que é mãe. Os filhos devem ter orgulho dos pais. Não tanto pelo patrimônio material que estes possuem, mas pelo caráter que carregam. Gente, a honra não pode ser comprada, e nem o caráter. Felizes são os filhos que, quando olham para os pais, podem sentir orgulho. Isso é sensacional, isso é magnífico, isso é tremendo. Que Deus abençoe os filhos, que Deus abençoe os pais e dê a todos nós, Deus nos dê sabedoria, né? Para sermos bons pais e também bons filhos. Prosseguindo aqui, ele diz assim no verso 8: assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. O que é isso aqui? Um olhar que procura o caráter. Nesse versículo aqui, Salomão está descrevendo sua própria experiência. Ele foi rei de Israel durante 40 anos. Salomão, no início do seu reinado, ele pediu para Deus que lhe concedesse sabedoria. Assim, sua habilidade de discernir com o olhar era um fator muito significativo em seus julgamentos. Embora exista limitações nessa colocação, os que lidam com pessoas cara a cara desenvolvem habilidades de avaliação que estão além das evidências faladas. É interessante isso aqui, preste atenção e vale a pena você aprofundar melhor aqui esse tópico aqui, para você crescer e tendo essa habilidade aqui. Você que trabalha com pessoas, lida pessoas, lidera, você tem hoje no mundo corporativo o pessoal fala o nosso time, né, que é a equipe de trabalho. Isso é bacana, que Deus nos dê sabedoria então para cuidar da liderança, de sermos liderados ou liderar alguém, não é verdade? Ele fala também no verso 9: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Ele fala sobre o pecado, né? O pecado é uma mácula que contamina o corpo e a alma. O pecado separa o ser humano de Deus e do próximo. Somente Deus pode purificar um coração pecador. Somente Ele pode limpar todo o nosso interior e tirar todas as máculas do pecado. E isso você faz quando você reconhece que é um pecador e se arrepende, pede para Deus em nome de Jesus que perdoe seus pecados, suas transgressões, e você é transformado pelo poder de Deus na sua vida. É o que Deus quer para todos nós, né? Nos purificar de todo o mal em nome de Jesus. Ele fala também sobre a questão do desonesto. Olha que interessante isso aqui. Provérbios 20, verso 10 e o verso 23. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medida são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Gente, Deus se ira contra a desonestidade. Ter 2 pesos e 2 medidas significa modificar o valor de algo dependendo da situação. Esse versículo, primeiramente, deve ser aplicado a transações comerciais, mas também às nossas opiniões. Nós devemos estar firmes sobre o que pensamos e não julgar de maneira diferente dependendo da pessoa. É interessante isso. Vamos observar essas questões, meus amados. Outra coisa importante no verso 11: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Aqui ele está falando, as ações revelam o caráter de uma pessoa. Nossas ações revelam exatamente quem somos. Nossa boca pode falar palavras lindas, mas nossas ações é quem revelam quem realmente somos. Pare
e pense. Como você está se comportando? Como você está agindo? Pense nisso, meu amado. E a gente tem que pensar, somos um ser pensante. Como diz o filósofo, penso, logo existo. Use a mentalidade, a mente, o cérebro aí para pensar e corrigir a sua rota nessa questão aqui dos nossos comportamentos, né? No verso 12 ele fala o ouvido que ouve e o olho que vê. O Senhor os fez a ambos. Ele está dizendo o quê? Olhos abertos e ouvidos atentos. Gente, Deus criou o ser humano perfeito. Isso significa que nosso corpo é perfeito. Esse versículo nos diz que devemos ter olhos e ouvidos atentos. Muitas pessoas não usam corretamente seus órgãos. Você já conheceu alguma pessoa que não importa o quanto você explique algo, ela não irá compreender? Já viu esse quadro? Já passou por isso? Assim é alguém que não sabe escutar. Portanto, não usa seus ouvidos com sabedoria. Então a recomendação é o quê? O ouvido que ouve e o olho que vê. O Senhor os fez a ambos. Interessante aqui tem um versículo 14, estava analisando aqui a questão de pechinchar. Você pechincha, ou seja, você negocia, você pede um descontinho, um desconto quando vai comprar algo, entendeu? Olha o que ele diz aqui, ó. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará, né? Uma história antiga, mas que pode ser presenciada muito nos dias de hoje. Muitas pessoas, com o intuito de diminuir o preço de algo, o que eles fazem? Diminuem o produto. Quando conseguem o que querem, se gloriam. Ou seja, as leis do mercado devem ser regidas por uma ética justa. Tanto vendedores quanto compradores devem sair ganhando. É o famoso ganha-ganha. O bom é quando ganha-ganha. Eu ganho e você ganha. Quem vende ganhou e quem compra também ganhou. Isso é lindo demais quando isso acontece na realidade, né? Ele fala também o seguinte, verso 15. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Ou seja, aqui está falando a preciosidade no falar. As palavras que instruem são um precioso tesouro. Os lábios que carregam palavras de conhecimento e bondade valem mais do que riquezas. Isso mesmo. Os lábios instruídos não são apenas joias preciosas, mas também uma forma de alcançarmos vidas. Vou fazer uma pergunta aqui. Você é fiador de alguém ou já foi? Olha o que diz aqui. Verso 16 do capítulo 20 de Provérbios. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Gente, de um modo geral, Provérbios se posiciona contra a fiança, especialmente aqui, quando envolve uma terceira pessoa. Então ele está dando um alerta. Você vai ficar de fiador por uma pessoa estranha? Fique atento nisso aí, porque muitas amizades, muitas famílias tiveram problemas sérios por causa de ser fiador. A pessoa não pagou, sobrou para quem? Para o fiador, né? Então, é uma recomendação. Então, se você ler direitinho o livro de Provérbios, ele percebe que ele se posiciona contra ser fiador de alguém. Preste atenção nisso aí e veja aí como é que está a sua vida aí, meu querido e minha querida. O verso 17, ele diz assim, suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Ele está falando sobre a verdade, gente. Olha, preste atenção. A esperteza funciona por um tempo, porém seu fracasso é certo. Muitas pessoas buscam ganhar o pão através de fraudes, mas no futuro perceberá que sua atitude o levou pelo caminho da ruína. Então não se engane, minha gente. Todos nós, no mundo inteiro. Somente você que está no Brasil aqui, nós brasileiros. Não se engane. Essa galera aí que está fazendo um monte de coisa errada, né? Fazendo fraudes, corrupção, roubando os aposentados, enfim. Essa galera aí vai se acertar. Com certeza Deus está vendo tudo, né?
e eles vão se dar mal, né? A pessoa que faz tudo errado, ganha muito dinheiro com desonestidade, isso aí não é um caminho correto de forma alguma. De forma alguma. Deus não aprova nada disso. Então, faça a coisa certa. Mesmo que o certo seja mais difícil, mesmo que ser correto saia mais caro, mas seja correto, porque vale a pena, a consciência, você pode dormir tranquilo. Isso está na palavra e Provérbios nos dá essa advertência para fazer a coisa certa. Tá bom, gente querida? Estamos encerrando e já já nós vamos orar aqui. Tem muita coisa boa para eu compartilhar com vocês, mas eu vou escolher o verso 18 agora. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Gente, aqui está falando o seguinte: escute antes de agir. O prudente, antes de tomar alguma decisão na vida, escuta os mais experientes. Procura seus líderes e mestres. Pessoas sábias procuram pessoas sábias. Pessoas tolas procuram pessoas tolas. Ou seja, quem age sem refletir e quem tapa os ouvidos aos bons conselhos vai colecionar o quê? Fracassos na vida. Então busque bons conselheiros. Espero que nós aqui, pelo nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, aqui no canal no YouTube, eu creio que o nosso canal é um canal muito bom, é um canal abençoadíssimo, porque nós falamos da palavra de Deus, uma linguagem simples, acessível a todos. Então, se você quer que esse ensinamento chegue para outras pessoas, o que eu te peço? Compartilha esse ensinamento. Abaixo aqui do vídeo ou do áudio desse ensinamento de hoje, está escrito embaixo, uma palavrinha lá, compartilhar. Clica nessa palavrinha que vai gerar o link aqui dessa mensagem e você manda para todos os seus amigos. Aproveita o domingão aí para você trabalhar para o Senhor aqui, para o Senhor Deus, para o nosso ministério. Sim, exatamente. Está sendo bênção para você? Pegue aqui tudo pronto, está tudo pronto, é gratuito. Pega o link dessa mensagem e manda aí nos seus grupos do WhatsApp, da família, dos colegas de trabalho. Se alguém não gostar, eles não vão ouvir, só isso. Mas problema não vai causar. Vai ajudar pessoas, é isso. Quer evangelizar como pastor? Compartilhe esse áudio ou vídeo das outras pregações nossas aqui no YouTube. Manda o link para outras pessoas, pessoal. Se você não sabe mexer com isso, pergunta para os mais jovens aí que dá uma aulinha para você se você não tem prática, né, de compartilhar. Vamos passar para frente aí, pessoal. Vamos fazer viralizar essa pregação de hoje. Vai ajudar muita gente, pessoal. É isso. Aproveite em nome de Jesus, tá bom? Eu quero encerrar. Tem muita coisa boa aqui, mas eu quero encerrar o seguinte, com isso aqui, ó. O verso 25. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos votos. Só refletir depois de feitos os votos. Aqui está falando o quê, gente? Pense antes de fazer um voto. Preste atenção nisso aqui, é muito importante. Somente o insensato faz promessas sem avaliar o que está prometendo. A palavra de Deus diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, que te amo em Cristo Jesus demais, não prometa nada que você não tenha absoluta certeza que cumprirá. É melhor ficar em silêncio. Não prometa. Eu sempre dou o seguinte conselho. Quando você está empolgado com um assunto, empolgado com alguma coisa, não prometa, porque essa empolgação pode passar. Daí você vai se arrepender, entendeu? Outra coisa importante, não prometa quando você está bravo, nervoso, irritado com alguma coisa. Deixa abaixar aí, fica calmo, porque senão você também pode mudar de ideia. Então tem que ter consciência. Então uma pessoa sábia, ela pensa e não fica prometendo sem refletir se ela pode ou não pode cumprir o seu voto, entendeu? Isso é muito interessante, isso ajuda muito a gente a acertar na vida, prometer com consciência, né? Reflita com tranquilidade, peça a Deus direção e sabedoria. Gente, eu quero encerrar aqui com mais um item, daí eu vou orar com todos vocês, tá bom? O verso 29, eu quero encerrar com o verso 29, Provérbios 20, verso 29. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são as cãs. O que eu ensino? O que eu entendo desse negócio aqui? Veja bem, o vigor da juventude é a experiência dos idosos, preste bem atenção, o vigor da juventude e a experiência dos idosos são ambas dignas de respeito e jamais devem
competir entre si. Ou seja, a alegria na força dos jovens é um tema por vezes negligenciado. Porém, os mais velhos ou os mais experientes devem louvar a força dos jovens e os jovens a sabedoria dos idosos, ou do famoso 60 a mais, né? Você já tem 60 a mais? Não é assim que faz 60 a mais? Então, não devemos nunca incentivar uma narrativa de competição entre as gerações. Eu sempre digo o seguinte, eu tenho uma idade. Eu sempre falo o seguinte, eu busco ouvir os mais experientes que eu, que talvez tenham mais idade, mais caminhada com Deus, mais experiência de vida, e eu ando com pessoas que têm. Eu tenho alguns casos, Deus sempre colocou pessoas mais experientes do meu lado para que eu pegue informações com elas, que eu tire dúvidas, que eu troque ideia, mas eu também ouço quem é mais novo que eu. Né? Deus me deu a graça para mim e para minha esposa, um casal de filhos. E os dois são, a filha já é casada, ainda é jovem, está na faixa de 31 anos, né? Mas já é casada, e o filho está com seus 27 anos, e pretende o ano que vem se casar. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Que graças a Deus eu sempre converso com os meus filhos. Né? Mesmo a filha casada, a gente está sempre conversando toda semana, o filho também. Né? Ele é investidor no estado de Santa Catarina, então a gente tem um contato muito bacana. Então eu ouço ele também. Muitas vezes ele me ajudou com ideias. Por quê? Ele é jovem. Então você tem que ser sábio. Ouvir os mais jovens, tá? E ouvir o que tem mais experiência com você. Eu sempre brinquei e continuo brincando, com todo respeito. Eu quero ficar sempre no meio, aprender com os mais jovens e aprender com quem está acima de mim, tá certo? É bacana isso, né? Faça isso que você vê como é legal, como é bacana, porque Deus quer isso, né? Deus quer isso para a nossa vida, temos humildade de reconhecer que a gente aprende tanto com o mais novo, quanto com o que está acima da gente com relação à idade e experiência de vida. Gente, espero que esse domingão, 20 de julho, você que está me ouvindo no domingo, você tenha aprendido algo, tenha entendido o que nós ensinamos aqui. Né? Hoje o nosso ensinamento foi um pouquinho mais longo, mas eu quero encerrar com a oração por todos vocês. E já quero deixar aqui o nosso abraço para toda a família querida e que vocês tenham um domingo abençoado, uma semana incrível e muito abençoada. Lembrando, gente, que a partir de amanhã da segundona, aqui no canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, vai ter os conteúdos, nossas pérolas de sabedoria e outros ensinamentos também. Vai ser forte essa semana, hein? Só está começando a semana e começando bem, com a palavra de Deus, com a sabedoria do alto. Vamos então orarmos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque estamos iniciando uma nova semana e já estamos aqui com um banquete de sabedoria, com uma comida espiritual que alimenta a nossa alma, a nosso espírito e até o nosso corpo. Porque quando nós obedecemos os princípios da tua palavra, quando nós somos guiados pelos princípios da tua palavra, nós trazemos saúde, tanto física, emocional, espiritual e também saúde física e também saúde nas finanças. Então eu oro em favor de toda a família Agindo Deus espalhada pelo planeta Terra e pela nação brasileira. Deus Todo-Poderoso, onde chegar este ensinamento e esta oração, e quem ouvir sejam todos abençoados. Vidas sejam salvas, curadas, libertas de vícios, inclusive famílias, pessoas que estão viciadas na bebida alcoólica e têm trazido transtorno para a pessoa, para a família, no alcoolismo. Jesus querido, tenha misericórdia, que vidas sejam salvas e libertas de todo vício do álcool, do alcoolismo e de outras drogas que também têm prejudicado muita gente. Que a tua misericórdia, Pai, alcance a toda a família querida. Eu te apresento todos aqueles que já se inscreveram nesse canal ou a partir de hoje vai ser mais um inscrito que vai não só se inscrever, mas vai nos acompanhar aqui nesse canal, ouvindo os ensinamentos, ouvindo a palavra e recebendo as instruções, colocando em prática as instruções espirituais, e ele ainda vai semear esta palavra compartilhando o link das nossas pregações nesse canal. Que assim seja, haja a corrente do bem para semearmos fé, esperança, ensino, sabedoria da tua palavra para aqueles que ouvirem, eles sejam edificados, abençoados e vidas transformadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Pai, abençoa também aqueles que são dizimistas,
ofertantes, agentes de Deus, aqueles que semeiam no ministério, agindo Deus quem impedirá, uma oferta, uma doação. Deus abençoa cada um deles, as suas finanças pessoais, tanto da pessoa física, o seu salário, o seu ganho, a sua aposentadoria, o seu prolabore, a sua prebenda, ou o seu soldo, e aqueles que têm a sua empresa, o seu negócio, o empreendedor, um profissional liberal, um autônomo, aquele que tem uma loja pequena, média ou grande, ou quem sabe de uma multinacional, o CEO, o diretor da empresa, o gerente, os vendedores, os corretores. Senhor Jesus querido, libera o teu favor sobre todos esses profissionais e trabalhadores honestos, que eles prosperem, que eles cresçam e seja uma semana de uma grande colheita sobrenatural de bênçãos espirituais e também na área das finanças e dos negócios de cada um de nós. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos por esse domingo especial e seja uma semana frutífera, uma semana produtiva e uma semana de crescimento espiritual e muitas vidas, muitas pessoas venham ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Senhor, proteja a nossa vida, proteja a nossa família e proteja a vida e a família de cada ouvinte, de cada um que nos acompanha aqui no nosso canal Agindo Deus que Impedirá. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos por mais um dia de vida, por mais um dia de fé. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus amados e queridos, se você está me ouvindo agora de manhã, antes do almoço desse domingo, tem um almoço maravilhoso com a sua família. Se você está ouvindo na parte da tarde, tem uma tarde maravilhosa. Se você já está ouvindo em outro dia da semana, mas é a mensagem do domingo, que você tenha um dia de excelência. Que Deus te proteja, te livre de todo o mal. E lembre-se, não esqueça de compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Também dá o seu like aí e faça um comentário, um pedido de oração, conta uma bênção, escreva coisas sábias aí, que quem ler vai ser abençoado também, com certeza. Então seja sábio nas suas palavras, nos seus comentários, porque Deus quer o melhor para você. Um grande abraço, em nome de Jesus. Estamos juntos e juntos com Jesus. Nós somos mais fortes e mais do que vencedores. Tchau, tchau. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.